noite. Eu não tirei nem o preço do paletó para não pensar que é roubado. Caipira faz isso. Eu vou tirar minha dentadura, porque eu falo melhor sem, tá? Depois, na hora de comer milho, se você quiser emprestar, isso aqui é comunitário, tá? Você sabe que o caipira, ele acha que camisa de manga comprida é um guardanapo que você leva para toda parte. Tá? Você sabe que você é caipira se você tem um óculos escuro, né? E você é homem e você usa ele aqui em cima em vez de nos olhos todo tempo. Você acha que é um tipo de travessa masculina, né? O garoto chegou em casa, né, no primeiro dia de escola, e disse: mamãe, caipira. Por que eu sou maior do que todos os meninos lá da minha sala de aula? É porque eu tenho sangue caipira? Ela disse: não, filha, é que você tem 18 anos e está se alfabetizando agora. Eu vou tirar aqui o paletó do pastor caipira. E hoje nós queremos falar da palavra de Deus, porque na verdade em todos nós existe um pouquinho de caipira, um pouquinho da feiura, da bobeira, né? Aquele jeito rústico do ser humano. E a palavra de Deus é sobre o ser humano. Essa Bíblia que nós estudamos como cristãos é a história da humanidade e é a história do relacionamento, do amor de Deus, da redenção de Deus ao ser humano. É essa história de Gênesis e Apocalipse. E hoje nós queremos falar, baseado a mensagem, o esboço da mensagem se encontra em Atos capítulo 17. Você não precisa procurar, porque você não vai encontrar o versículo que eu vou ler. Você tem que ler o texto todo em casa para depois entender por que eu vou dar essa mensagem. Porque eu vou usar aqui algumas ilustrações de caipiras do mundo inteiro. Toda terra tem caipira, toda terra tem caipira. E no livro de Atos, capítulo 17, começando no verso 24, Paulo diz assim: Deus criou o mundo e tudo que nele há, e Ele criou o ser humano, e de um casal Ele fez todas as raças humanas. E Ele fez isso para ver se o homem, por acaso, levantaria suas mãos e o encontrasse. Ele fez a raça humana para ser a sua amada. O apóstolo Paulo diz a sua esposa, aquela contraparte, aquele complemento. Ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança para poder amar, ter carinho, conversar, rir, comunicar e viver para todo sempre em alegria. Por isso nós vamos começar nossa palestra hoje com um chapéu de caipira, um caipira bem caboclo. Aqui, Deus, o maior chapéu de todos, representando Deus. E Deus então, Ele criou o homem e a mulher na sua semelhança. A Bíblia chama de Adão e Eva. Criou Adão e criou Eva. Olha só como ela é loura. Sabe como é que eu sei que ela é loura? Só uma loura que tinha tudo, tinha um homem mais bonito e mais rico, morava no paraíso, se abriria para ouvir a conversa de uma pessoa dizendo: farta mais, você pode ter mais. Então por isso que eu sei que as louras não começaram agora na nossa época, desde a criação. Eva, ela era loura, tá? Por isso que eu escolhi ali.
E Deus então criou o homem e a mulher, e nós já vimos que o objetivo era Deus queria uma família, Deus queria uma contraparte que ele pudesse amar e expor o seu amor. A Bíblia diz que, na verdade, né, o ser humano foi criado por Jesus Cristo, que é Deus. E depois de criá-los, ele vinha todos os dias conversar com eles, rir, explicar, ensinar. O grande mestre, o grande professor, ensinando sobre todas as coisas. Mas Deus, que é santo, perfeito, Deus que é justo, é também um Deus de amor, e o amor não força. Deus jamais queria que o casal ficasse obrigado a ter um relacionamento com ele se eles não quisessem. Por isso Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, a capacidade de volição, a capacidade de dizer sim ou não. E você vê, nós experimentamos isso todos os dias no amor, né? Quantas meninas, né, estão aqui que tem algum rapaz apaixonado por você e você não dá a hora do dia. Ele sonha em você, ele liga para você, ele manda WhatsApp para você, ele ora para Deus todos os dias por você, para amolecer seu coração. E você já falou para ele: tire o seu coração da chuva, né? Porque não vai acontecer. Amor é uma coisa que tem que ser livre-arbítrio, tem que ser uma decisão de você querer. Então Deus deu ao ser humano livre-arbítrio, e não somente Deus deu livre-arbítrio, mas Deus fez uma coisa mais, porque Deus queria que fosse livre-arbítrio mesmo. Deus então, dentre os seres celestiais que ele havia feito, alguns por algum motivo, não sei se todo, mas pelo menos alguns tinham livre-arbítrio entre os anjos, e um deles chamava-se Lúcifer, que era talvez o mais poderoso na época, um dos mais poderosos e certamente o mais talentoso, a Bíblia diz. Ele era o anjo das artes, e o anjo da música, e o anjo da luz, e o nome dele era Lúcifer, era o anjo das artes. E Deus então, em algum momento, o Lúcifer decidiu, porque ele tinha algum tipo de volição, ele decidiu que ele ia ser igual a Deus. Ele não queria se submeter a Deus, não queria ser subserviente a Deus, ele queria ser como Deus, e ele então criou uma revolta, e outros 30% dos espíritos ministradores, que nós chamamos de anjos, o seguiram numa rebelião contra Deus, e Jesus fala sobre isso no Novo Testamento. Ele diz: eu vi o dia que Satanás foi lançado do céu. Jesus havia lançado ele do céu, e ali começou uma grande briga entre os dois. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele colocou Lúcifer na terra. Ele poderia ter colocado ele em Marte, mas ele colocou na terra. Por quê? Porque Lúcifer ia ser justamente a medida pelo qual as pessoas iam dizer sim ou não. Porque a pessoa, se você está numa ilha e não tem, você é homem e não tem nenhuma mulher, mesmo que você queira amar, você não pode amar, porque não tem outra mulher. Não tem uma mulher. Então Deus não somente ele queria que houvesse livre-arbítrio, mas ele colocou Lúcifer na terra para que o homem realmente tivesse uma outra escolha, não somente a capacidade, mas a opção. E lá a loura foi no papo, na conversa: Deus está te enganando, você precisa ser como Deus, você também tem que entrar nessa conosco. Vamos fazer essa greve, vamos entrar nessa confusão. Você tem que ser igual a Deus. E a loura não acreditou que ela podia ser igual a Deus. E ela disse: eu quero ser igual a Deus. E ela foi lá e rebelou contra Deus, porque ela queria ser igual a Deus. O homem, coitado. Não é de hoje que o homem é gerenciado pelo rabo de saia. Quando Eva chegou e disse: eu rebelei, fica comigo, vem comigo, eu rebelei, vem comigo. Aí Adão ficou: mulher, Deus, Deus, mulher, Deus, mulher, Deus, mulher, Deus.
como sempre, o homem escolheu a mulher. É a síndrome do homem, né? Talvez você já presenciou essa maldição no seu casamento. Chega aquela outra cadelinha, né, balançando o rabo e o seu maridão tão bacana, ele fica entre essa ou essa, essa ou essa. Adão então, ele vendo que ele ia perder a Eva, se não fosse junto com a decisão dela, os dois se rebelaram contra Deus e disseram: nós não queremos que reine sobre nós. Deus havia avisado que no dia que fizerem essa escolha, no dia que rebelarem, no dia que pecarem, e toda rebeldia é pecado, toda desobediência é pecado, a Bíblia diz, e no dia que isso acontecer, vocês vão morrer. Morrer na Bíblia significa vocês são separados da fonte da vida, e Deus é a fonte da vida. E naquele dia eles morreram. Mas entenda que essa morte, ela tem 3 etapas, e a sua morte também tem 3 etapas. A morte, primeiro, o ser humano, ele tem espírito, porque ele foi criado na imagem de Deus, ele é um ser espiritual, ele tem alma, isso significa raciocínio, emoções, memória, tudo isso que acontece dentro do nosso cérebro, as emoções, isso tem a ver com a alma, e finalmente o ser humano, ele tem corpo. Naquele dia, iniciou a morte, porque o espírito é a essência da vida, o resto é consequência. E naquele dia então, eles ficaram separados de Deus, Deus se separou deles, e eles foram expulsos da presença de Deus. Gradativamente, a mente deles foi morrendo, foram ficando mais distantes da santidade, da vontade de Deus, daquilo que é bom, e cada vez mais o mal imperou, e finalmente veio a morte física, consequência da morte espiritual. E ainda hoje é assim. Eles não tinham filhos, isso foi um período muito curto em que viveram no paraíso, onde Deus os visitava na pessoa de Jesus. A Bíblia diz todos os dias. Eu acho que esse período talvez foi 40 dias. Um dia eu explico para você por quê. Mas foi um período curto e eles foram expulsos antes de terem filhos. Depois que foram para o outro lado, a morte imperou, eles começaram a ter filhos. Mas vamos falar desse lado da morte antes de falarmos dos filhos. A prova de que nós todos nascemos aqui desse lado. Nós já nascemos aqui, ninguém nasce mais aqui desse lado. Todos nós nascemos desse lado, já separados de Deus. A Bíblia diz que tem 2 provas contundentes. Primeiro, é o mal. O mal dentro do coração mesmo das crianças. A criança ainda bem pequena, ela já morde, ela bate. Ninguém ensina a criança a bater, ninguém ensina a criança a morder. Ela se zanga. Sim, ela nasce sem pecado, mas ela já nasce com a tendência ao pecado. De ser sovino, de querer as coisas só para si. De morder a mãe, bater nos irmãos. Isso não é aprendido, isso vem de dentro. E conforme ela cresce, ela só se torna mais profissional naquilo que faz. Então, a segunda prova contundente é que todos morrem. A morte física é prova de que houve morte espiritual. Todo ser humano morre, por isso é prova que você já nasceu separado da fonte da vida eterna. E dentro do coração de cada ser humano existe como seu maior sonho, dos cientistas, dos ateus, dos cristãos, de todo mundo, o maior sonho de cada ser humano, da medicina, todos sonham em viverem para sempre. Por quê? Porque Deus plantou a eternidade no coração do homem, o homem quer buscar essa eternidade, mas a morte separou e tornou impossível. Dali começaram a nascer os filhos. De um só, Atos capítulo 17, verso 24, de um só, ele diz ali, nasceram todos os povos. Dali, nasceram os egípcios,
nasceram os judeus, nasceram os árabes, nasceram os franceses, nasceram os russos. Tem caipira em toda a terra. Nasceram os suecos com as suas peninhas nos chapéus. Nasceram os caipira americanos que acham que a única loja do mundo é o Walmart. Tem caipira que acha que isso aí é uma cidade. Eles entram lá, eles ficam passeando. Onde é que você mora? Lá no segundo corredor do Walmart. Nasceram os brasileiros. E nasceram as brasileiras, lindas como são, mas que gostam de ser enganadas pelos políticos. Nasceram os sábios e educados. E nasceram os bobos e patetas. Se você se vê nesse quadro, é só dizer: eu! Nasceram achar aqui meu monte aqui. Nasceram os chiques, nasceram as chiques e as bregas, nasceram os sorridentes, nasceram os sorriem sem dente, nasceram os lampiões, e nasceram as Marias Bonitas, nasceram os chiquinhos, as chiquinhas e os chiqueiros. Nasceram os boiadeiros e nasceram as boias frias. Nasceram os nordestinos. Nasceram as clandestinas. E nasceram os sem destinos. Nasceram os caboclos. E nasceram os cabocões. Nasceu Dona Joana. E nasceu São João. Nasceu o Cabecinha. Nasceu o Cabeção. E no devido tempo, poucos anos atrás, nasceu duas pessoas importantes. Eu e nasceu você. E é sobre esses dois que eu quero falar, porque eles são as duas pessoas mais importantes hoje à noite. Você é uma dessas duas. A Bíblia diz que durante um período de alguns 1000 anos, Deus
permitiu aquilo que estava no coração do homem, que ele queria voltar para Deus, ele queria voltar para Deus, queria voltar para Deus, logo no início, logo pouco tempo depois da queda do homem, a separação de Deus do homem, o homem começou a religião começou muito cedo na história, porque os homens sentiam que eles precisavam voltar para Deus, e Deus deixou que os homens tentassem fazer isso através de construções físicas, de torres, deixou eles tentarem fazer isso através de guardarem uma série de rituais, guardarem leis, serem boas pessoas, através de sacrifícios, através de muitas outras formas. Deus permitiu que os homens tentassem. Os homens chegaram a usar e ainda usam drogas alucinogênicas para tentar sair de si e chegar em Deus. Nós temos algumas religiões assim, aqui inclusive na Amazônia. Mas depois do homem tentar de muitas e muitas formas chegar em Deus, Deus fez isso, a Bíblia diz, para mostrar ao homem que era impossível ele chegar, no mínimo, quanto menos chegar em Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano maravilhoso revelado ali em Atos capítulo 17. Deus, sabendo a escolha do primeiro casal, ele já tinha um plano muito maior, um plano que ia permitir que você voltasse para Ele, porque você nasceu por desígnio de Deus. Deus é que ordenou a sua vida. Sim, talvez a sua mãe te informou ou não, que você foi um acidente de um namoro, mas você pode ter sido um acidente da perspectiva dela e do namorado dela, seu pai, mas você não foi acidente para Deus. Deus escreveu o teu nome e detalhou todos os seus elementos, antes de um só dia, antes de você ser um sonho na imaginação da sua mãe, do seu pai, Deus já havia escrito o seu nome. Deus queria você ali. Como é que Deus iria fazer isso? Como é que Deus ia fazer isso acontecer? 2000 anos atrás, e poucos, uns 2018 anos atrás, Deus então veio para o mundo. O Deus que criou o mundo na pessoa de Jesus veio ao mundo e se tornou carne, se tornou ser humano. O Criador se tornou criatura, porque a Bíblia diz que foi Jesus que criou o homem e esse planeta. Ele é Deus. Mas eu não entendo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é que é isso aí? A minha explicação não é boa, mas é melhor do que não ter nenhuma explicação. Já pensou se tivesse 3 Davis, aqui, um Davi aqui, outro Davi aqui, outro Davi aqui, todos vestidos do mesmo jeito, e alguém fala assim, vá falar com o Davi, e você diz, qual? Qualquer um, ou todos. Assim também Deus, são 3 pessoas iguais, mas 3 pessoas diferentes, uma só essência aí. A Bíblia diz que Jesus é o executor da obra. Jesus foi quem na verdade executou, e esse mundo foi dado para Jesus. Se ele viesse remir, ele seria o rei desse universo. A Bíblia em Coríntios diz que depois ele vai entregar de novo o título para Deus Pai, porque os 3 morarão na terra com a sua família, depois do julgamento de Cristo. E Jesus então veio para a terra e tomou sobre si a forma humana, 100% Deus, 100% humano. Ele veio e nasceu de Maria, que nós comemoramos no Natal. Ele veio e se tornou carne, ele viveu uma vida perfeita. Ele era como o super-homem, ele era o novo, a Bíblia diz, chama o novo Adão. E ele era totalmente ser humano, 100% ser humano e 100% Deus, e por isso ele pôde viver uma vida perfeita, porque ele era Deus. E sendo Deus infinito e eterno, ele era como um super-homem que ele podia ser o novo Adão. Aos 33 anos, Jesus foi para a cruz do Calvário. Era esse o plano, e Jesus, antes de morrer naquela cruz, ele orou, disse, Deus Pai, se houver outra forma de nós reavermos a raça humana para nós, deles poderem voltar para nós, se houver outra forma de eu dar o privilégio para o Manuel, para o João, para a Maria,
para Silene, para eles voltarem para a nossa família, passe de mim esse cálice. E Deus Pai disse, não há como burlarmos a lei divina e eterna, que o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Não há outro meio pelo qual o homem se salve. Hebreus capítulo 12 diz que pela alegria que Jesus teve de ter eu e você na sua família, no meio da dor e da agonia e da vergonha, e ainda mais ele tendo que disciplinar todo o seu poder, ele foi para a cruz porque ele me amou e amou você. Ele te conhece por nome, quando morreu na cruz, morreu por você, antes de você existir, mas quando você já estava planejado nos livros da vida de Deus. Jesus foi para a cruz e ali, ele deixou bem claro que ninguém estava tomando a sua vida. Os homens eram apenas o instrumento pelo qual Jesus morreria, mas ele disse, eu vou dar a minha vida pelo resgate de muitos. Ninguém toma a minha vida. Satanás, quando entendeu isso, na última hora ele tentou reverter o quadro, ele mandou 3 pessoas tentarem fazer Jesus não morrer, porque ele entendeu naquele dia que aquela profecia de Gênesis, onde Deus primeira vez prometeu salvação, ele entendeu na noite antes da crucificação, que ele tinha dado uma grande erratada, que se Jesus morresse, ele estava eliminado, ele estava derrotado. Ele entendeu o versículo de Gênesis que diz, o filho da mulher, né, te pisará a cabeça, tu ferirás o seu calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Ele entendeu só naquela noite, e quando Jesus então foi para aquela cruz e morreu na cruz, por isso que ele não desceu da cruz. Ele poderia descer, conforme ele foi desafiado, ele poderia ter descido. Para provar isso, ele ainda derrubou todos os homens que foram prendê-lo, derrubou todos eles caíram no chão. Aí ele deixou levantar e disse, vamos agora, porque ele queria que entendesse que ele estava dando a vida deles, eles eram apenas o instrumento da morte dele, porque sem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, alguém tinha que morrer, e Jesus era esse alguém, só ele, por isso que fora de Jesus não há salvação, não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Jesus foi para a cruz, morreu ali por eu e você, por amor a nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Terceiro dia no nosso tempo, eternidade no tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente, para Deus não há tempo. E Jesus morreu então na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e a ressurreição é importantíssima, aquilo que nós comemoramos no domingo da aleluia, depois da Páscoa, é importantíssimo porque isso prova 2 coisas. Que Deus se satisfez com o sacrifício dele, que o sacrifício dele foi suficiente para pagar o pecado do mundo inteiro, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2. Segundo, é importante porque isso provou que Jesus era Deus, e que ele pode perdoar pecado, ele tem o direito de perdoar pecado, ele tem o poder da vida e morte, ele pode dar a você a vida para quem ele quiser, a Bíblia diz. Por isso que a ressurreição é importante. Deixa eu ler um versículo muito importante, interessante, que poucas pessoas conhecem. Em Colossenses capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aqui de Deus para nós, diz assim, mas agora ele, Jesus, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus com seu corpo, esse versículo se repete no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 20. Ele então, com a sua morte, ele abriu de novo a porta para nós podermos voltar para Deus. Hoje, as pessoas podem voltar para cá. As pessoas estão voltando para cá. Aliás, a Bíblia diz que essa época em que nós vivemos
é a época da volta, é a época da salvação das pessoas. E você diz: como é que eu volto? Eu quero voltar. E é assim que eu quero terminar essa mensagem. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, tem um versículo muito importante, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Quando isso começou a perdoar a minha cabeça, e eu comecei a pensar assim: o que é crer? Como é que eu creio? Porque acreditar na história de Jesus, eu acreditava, porque eu nasci num lar cristão, fui sempre para a igreja, eu conheci, mas o que é crer? E eu olhava em dicionários, e até enciclopédias, eu queria saber o que era crer. O que é fé, crer? Um dia Deus me mostrou um versículo magnífico, Romanos capítulo 10, verso 9, que mostra que crer, na verdade, tem dois aspectos, e eu diria que 99,5% das pessoas aqui já tem a primeira parte, o primeiro passo da fé. Mas se não tiver o segundo, meia fé é igual nenhuma fé. Meio caminho andado não chega, tem que ser o caminho todo. E qual é o versículo? O versículo diz assim: que com o coração, que fala da alma, essa mente, emoções, decisões, volição, essa parte do raciocínio, se com isso você crê na história de Jesus, você crê que Deus te criou, Deus te ama, Deus te fez para ter comunhão com Ele, Ele gosta de você, Ele ama você, Ele quer você para sempre na família dele, é por isso que você está aqui nesse planeta, por um pouquinho de tempo, para você poder tomar uma decisão sim ou não, porque Ele é um Deus de amor. E note que uma coisa importante, algumas pessoas, teólogos, dizem assim: então se Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, e o pagamento dele foi suficiente para todo mundo, então salvação é universal, todo mundo vai viver com Deus para sempre. Não, porque Deus continua sendo um Deus de amor. O que eu falei no início? Amor não força. Deus jamais vai forçar as pessoas que não querem viver com Ele. Então por isso que esse versículo é importante. Ele diz: primeiro você crê nessa história de Jesus. Jesus ama você, Ele criou você, Ele ama você, Ele veio, morreu na cruz para resgatar você, ressuscitou ao terceiro dia para poder dar a você a vida. Isso quase todos os brasileiros acreditam. Uns 50% do mundo acredita nisso aí. Mas por que o Brasil que acredita nisso aí? Se isso é fé, é um dos países mais violentos do mundo, é um dos países mais corruptos, é um dos países que mais sofre. Por quê? Porque falta o segundo componente da fé, que ele nos explica em Romanos capítulo 10, verso 9, tão simples que passou desapercebido. Se com o coração você crê que Jesus é isso que a Bíblia diz que Ele é, que Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele morreu pelo nosso pecado, Ele veio, se tornou carne, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Agora a segunda parte: e com a sua boca confessá-lo como o Senhor, serás salvo. É com a boca que se confessa Jesus para salvação. Ou seja, da mesma forma que um dia o primeiro casal disse: não queremos que reine sobre nós, não queremos te obedecer, não te queremos em nossa vida. Hoje, nós que nascemos já separados de Deus, nós podemos dizer exatamente o oposto. Dizer: nós te queremos em nossa vida, nós queremos voltar para ti, nós te queremos como nosso rei, como nosso Senhor. A palavra-chave Senhor, que significa chefe, quem manda, o Deus da sua vida. Se o confessares como Senhor, serás salvo. A Bíblia diz que durante esse período que você nasceu, Deus te colocou nesse planeta por um pouco de tempo. Ontem eu estava mostrando para alguém essa linha que corta aqui todinho de ponta a ponta, né? Tem aqui uma marca crivada por uma serra, de fora a fora. Se isso aqui fosse a eternidade, isso aqui não é eternidade, porque isso aqui vai embora. Aí eu coloquei 2 palitinhos dessa distância um do outro. Digo: está aqui a sua vida aí. Nesse pingo, porque a mulher estava toda preocupada sobre algumas coisas que estão acontecendo agora na vida dela. Sim, Deus está preocupado com isso aqui. Aliás, eu descobri que ela tem mais de 20 anos, aí eu diminui os palitinhos. Tem menos tempo ainda. Deus te colocou nesse planeta por algum pouco de tempo, porque Ele gosta de você, Ele quer você, Ele planejou você, Ele quer você na família dele. Mas você tem que dizer sim para Ele.
ou ele não pode te receber. Deus é amor e não força aí. Mas durante esse período, ele vai bater na porta da sua vida, algum dia. E talvez esse dia é hoje. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua vida, eu entrarei. Morarei com você. Morarei com você na pessoa do Espírito Santo. Ele literalmente entra, o Espírito, a terceira pessoa que nós não falamos ainda, ele entra e vem morar em você, ele se reconecta, Deus se reconecta em você, e a vida vem para você, a vida eterna. Seus pecados são perdoados. E João capítulo 1, verso 12 diz, e você se torna um filho de Deus. Pois todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Lucas capítulo 20, verso 36, e esses já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos da ressurreição. Em Romanos capítulo 8, verso 1, dos versículos que eu mais amo, diz assim, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje, se Jesus está batendo na porta do seu coração, e você crê no que a Bíblia diz que Jesus é, e quem Ele é, no que Ele fez, por amor a você, só falta a segunda parte, e o seu caminho será completo. Você voltará hoje para o Pai, hoje você será relegado. Aí, com o tempo, a sua alma vai ser transformada, e um dia a Bíblia diz que o seu corpo vai ser transformado num corpo imortal. Existe um capítulo inteiro da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre esse novo corpo, e como será, como o corpo de Jesus ressuscitado. Mas tudo começa quando você crê e diz, Jesus, aqui você reina, de hoje em diante. Pai não pode tomar essa decisão por filho, nem mãe por filha, nem filha por mãe. Cada bacia no seu fundo. Cada um tem que tomar essa decisão, porque Deus não força e nem permite que outras pessoas forcem. Tem que ser uma decisão pessoal. Vamos baixar nossas cabeças. Se hoje Jesus bateu na porta do seu coração, se hoje você entendeu, talvez você era cristão como eu, mas você não tinha entendido, faltava entender essa segunda parte da fé. E hoje você entendeu, e com isso você ouviu Jesus bater na porta da sua vida, você ouviu a voz de Jesus dizer, eu quero entrar. Abre, eu entrarei e farei em você morada. E você estiver disposto a abrir essa porta e dizer, Jesus, aqui você reina. Jesus, aqui você manda. Aqui, Jesus, você é chefe. Então diga isso, porque a Bíblia diz que você tem que dizer isso para Deus. A Bíblia diz que Deus está no altíssimo céu, no terceiro céu, o apóstolo Paulo chama, e perto do coração dos contritos. Quem são os contritos? A Bíblia diz, são aqueles que o buscam de todo o coração. Se hoje com sinceridade você diz, Jesus, entre na minha vida, eu quero que sejas meu Senhor, ou meu chefe, ou meu rei, eu quero que você venha mandar na minha. Eu estou dizendo, aqui você manda. Fale isso, confesse Jesus para a salvação nesse momento. Nas suas palavras, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Jesus, inclusive, em Lucas capítulo 11, verso 13, ele diz que essa oração Deus jamais deixará de atender. Fale com Ele, se você ouviu Ele bater na porta da sua vida. Convide Ele a ser o seu novo chefe, seu novo Senhor. Não mais eu, mas agora é Cristo que vai mandar em minha vida. Se hoje você está tomando essa decisão e você tomou essa decisão, eu vou pedir que você levante a sua mão bem alto. Por quê?
Porque agora eu quero que você faça isso por escrito. Os conselheiros aqui da igreja, eu pedi para eles entregarem uma fichinha que você coloca o seu nome, você escreve o seu nome, aí depois tem um lugarzinho para você riscar: eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Agora confirme isso por escrito, não somente a sua palavra sussurrada, mentalizada para Deus, mas agora você vai escrever o seu nome, você vai colocar que você quer Ele como seu Salvador e Senhor, você crê nele. Levante bem alto a sua mão, alguém vai colocar uma caneta e uma fichinha. E assim você está confirmando que essa decisão tomada hoje, dia 19 de junho de 2016, foi o início da sua vida eterna com Jesus. E você vai viver para todo sempre com Ele, não afastado dEle, não naquele lugar daqueles que disseram não, que é um lugar do terror, da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Mas com Ele, no novo céu, na nova terra, Deus vai reformar essa terra. A Bíblia diz, no dia do juízo, Ele vai reformar essa terra e Ele vai habitar pessoalmente na pessoa de Cristo aqui entre nós. A Bíblia fala muito sobre isso, muito sobre esse próximo período da história humana e Deus. Levante a sua mão se hoje você toma essa decisão, tomou essa decisão, quer tomar essa decisão. Enquanto você preenche, eu quero orar com você. Pai querido, tu vistes as mãos que se levantaram aqui de pessoas que nasceram meio passo andado. Nasceram porque tu os amaste, planejaste e querias que eles fossem da tua família. Mas Senhor, tu és um Deus que não forças, um Deus de amor. Mas hoje à noite falaste com muitas pessoas aqui. E Senhor, conforme aquela promessa que Jesus disse, jamais negarás o pedido de qualquer um que com sinceridade pedir para seres Senhor, crendo na obra de Jesus, sua morte e sua ressurreição por nós. Então Senhor, mediante isso nós cremos que nesse momento os pecados de cada um destes foram perdoados como um dia perdoaste os meus. Que o teu Espírito terminou de entrar agora, o teu Espírito Santo agora religou. Aquilo que desligou do ser humano agora ligou, Senhor, pessoalmente em cada um que conclamou o teu nome como Senhor. E Senhor, agora eu te peço que tu venhas abençoar e venha fazer cada um desses crescer e aprender a viver essa nova vida. Senhor, que vai implicar em transformação de como pensam, em transformação das emoções, em transformação de decisões, que vai implicar também, Senhor, em um dia terem um corpo que não é mais sujeito à deterioração e às enfermidades, à mortalidade, sim, um corpo imortal que viverá para sempre contigo. Pai, abençoe cada um que tomou essa decisão, em nome de Jesus, amém. Preenche na saída, entregue isso para um dos anfitriões em qualquer uma das portas. Por quê? Porque se você colocar o seu telefone, inclusive, domingo que vem, 18 horas, preste bem atenção, 18 horas, vai ter um curso chamado Um com Deus. Como começar a sua nova vida com Deus. E você vai aprender a orar, você vai aprender a meditar, você vai aprender a ter consciência da presença de Deus. Tá? E é totalmente grátis, você não paga um tostão. São 10 lições que vão ajudar você a dar um pontapé na sua nova vida. Aí você vai escolher como você vai servir a Deus, tá? E o resto da sua vida. Que Deus lhe abençoe, Pastor Leandro.